Paz a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje reunidos para mais essa palestra que tem o título Maria de Nazaré. Então nós ficamos felizes, nós ficamos contentes por mais essa participação aqui na página do Lex, para que nós possamos assim fazer essa viagem nessa palestra de Maria de Nazaré, como também logo em seguida nós vamos fazer a nossa vibração. E a nossa vibração da noite de hoje será sobre uma vibração sobre a cura. Nós, através do nosso pensamento, das energias que nós atraímos, nós temos condições de nos curar, de nos fortalecer diante de tudo aquilo que nós precisamos, certo? Então nós vamos aqui começando fazendo uma leitura do Evangelho. Nós estamos aqui no Instagram também e estamos observando aqui as pessoas, os amigos, né, que estão adentrando aqui. Nós vamos dar um tempinho a mais para que as pessoas possam chegar e assim nós darmos continuidade, né, à nossa live, né, de hoje, certo? Então a Karen Fontinelli, Viana Marilane estão entrando, Leonardo, Léo, certo? Muita alegria a gente fica de ter vocês aqui. Olá, boa noite, Vianney Maria, certo? Tranquilo. Pois nós vamos começar aqui. Ó, logo depois que nós concluirmos a palestra Maria de Nazaré, nós vamos encerrar a transmissão e depois nós vamos conectar de novo para nós realizarmos assim a nossa meditação, onde nós vamos atrair energias positivas para a cura do nosso corpo e também da nossa alma. Então vamos ler aqui uma passagem do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento bom, Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres, sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas não as atribuais senão àqueles que é o nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo de vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei com que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós, com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura, que não tereis pedido senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Bom, nós vamos fazer a nossa prece, como é de costume, nas nossas reuniões, fazer essa prece que é suplicar as forças superiores, os anjos, os espíritos, para que eles nos inspirem, nos fortaleçam, nos guiem nesse momento, Senhor, em que nós sentimos as tuas emanações de amor e de paz. Essas emanações de paz, Senhor, que tu espargistes neste mundo que ainda hoje nós sentimos as tuas energias, Senhor, por todo o universo. As tuas passadas, Senhor, estão envoltas de energias. E todas as vezes, quando nós suplicamos por Ti, Senhor, pelos anjos, esse repositório de energias que Tu deixastes aqui para nós captamos assim, para que nós possamos seguir sempre em frente,
confiantes na misericórdia e no amor, porque, como tu mesmo dissestes, que tu és o bom pastor, e o bom pastor não abandona as suas ovelhas, e nós somos as ovelhas, Senhor, e tu és o nosso pastor. Graças a Deus, Senhor. Bom, Maria de Nazaré. Todos nós conhecemos, seja em qual religião a gente possa pertencer. Todos nós conhecemos Maria de Nazaré. Sabemos que outras Marias caminharam com Jesus Cristo, Maria Madalena, Susana, Maria de Cleófas. Mas Maria, a mãe de Jesus Cristo, ela realmente foi um divisor de águas, um espírito puro, um espírito de escol, que veio aqui ao mundo com a missão de, através das energias do fluido cósmico universal, formar, oferecer essa vestimenta carnal para que Jesus Cristo pudesse encarnar aqui na Terra. Entendamos, Jesus Cristo não reencarnou na Terra, ele encarnou. Porque o próprio Paulo de Tarso disse que quando chegou o momento, Deus enviou seu Filho nascido da carne, como todos nós. Carne, quando ele fala, é da energia do plano terreno. Os corpos que nós temos hoje, certo? Eles são formados das energias do fluido cósmico universal. São tiradas essas energias. E à medida que nós vamos vivendo, à medida que o tempo vai passando, nós vamos perdendo essas energias, porque surge justamente o envelhecimento do corpo. Não é o envelhecimento do espírito. O espírito não envelhece, porque nós somos seres eternos. O espírito, o corpo, não. Por isso é que Jesus Cristo diz: a carne de nada vale. O espírito é que é tudo. A carne é simplesmente um veículo que nós utilizamos quando estamos aqui neste mundo. Qualquer espírito que esteja no plano espiritual e que queira vir aqui a esse mundo, conviver nesse labor, nessa lida diária, ele precisa de um corpo físico, porque senão quem é que vai vê-lo? Então, quando ele não tem um corpo e quer se comunicar, aí ele encontra justamente, vai procurar os médios para que possa transmitir o seu pensamento, os seus ensinamentos. Pois bem, então nós vamos começar com Maria, naquele momento em que Jesus Cristo estava crucificado. Ele já sabia disso. Já sabia, espírito puro como ele é, ele tem esse poder de saber o que vai acontecer para frente. Então, ele viveu aqueles momentos difíceis do Gólgota, na Via Dolorosa, traições, negações e tudo mais, estava ali naquele momento ainda pedindo perdão pelos seus algozes. Grande lição para cada um de nós, se nós realmente queremos caminhar com Jesus Cristo, se nós queremos ser felizes. O perdão é uma ferramenta primordial. Nós não seremos felizes sem o perdão. Pois bem, então naquele momento de angústia, porque crucificado entre dois ladrões, Gestas e Dimas, os cravos que pregaram as mãos de Jesus Cristo naquele madeiro inflamante, e também nos pés, doíam bastante. Até que Jesus Cristo, sabendo que não poderia mais demorar-se, porque o corpo não suportaria, ele olha para a sua mãe, que estava ali abaixo, com João, o evangelista, com Maria Madalena, com Maria de Cleófas, e ele chega olhando para sua mãe e diz: mãe, eis aí o teu filho, João, que tinha aproximadamente uns 17 anos. Depois ele olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Ele estava entregando nas mãos de João a proteção da sua mãe, Maria, porque ele estava partindo naquele momento. Foi quando ele
deu os últimos suspiros e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E o seu espírito se desligou do corpo. Bom, mas só que depois disso, José Nicodemos, José de Arimateia foram até onde Pôncio Pilatos estava e pediram para o corpo de Jesus Cristo. Pilatos até ficou admirado de que Jesus Cristo já tivesse expirado na cruz. Pois bem, Pilatos concedeu e eles foram retirar Jesus Cristo ali da cruz. Quando eles chegaram, José de Arimateia tinha comprado um lençol de linho novo. E quando foi tirado o corpo de Jesus Cristo da cruz, eles envolveram nesse lençol. E depois colocaram nas mãos de Maria de Nazaré. É aquela imagem maravilhosa, muito representativa da Pietà. Quando Maria recebe o corpo do seu filho ali nos seus braços, ela olha como seu corpo estava judiado, como seu corpo havia sofrido as torturas mais cruéis. Ela notou que nas suas costas, como nos seus pés, tinha as marcas das 39 chibatadas que ele havia recebido naquele momento que Pôncio Pilatos mandou que ele fosse açoitado pela guarda pretoriana. E lá, Jesus Cristo foi colocado no tronco e foram aplicadas 39 chibatadas. Nós sabemos que os romanos não gostavam dos judeus, e Jesus Cristo era um judeu. Então, quando Jesus Cristo recebeu essas chibatadas, ele voltou, e é aquela passagem que Pilatos diz: eis o homem, tentando assim, porque os doutores da lei ali estavam, e estavam à espreita, porque eles achavam que Jesus Cristo não poderia escapar daquele momento tramado por ele. Pois bem, então Maria olha para o seu corpo todo lenhado, aquele corpo em que quantas vezes ele não abraçava, quantas vezes ele não abraçava, quantas vezes ela não abraçava aquele corpo, sentindo as suas energias, todo o seu amor, toda a sua ternura. E agora estava ali, daquela forma. Ela olha para os seus pés e vê e toca onde os cravos haviam perfurados. Ela olha e se lembra daqueles momentos em que via seu filho caminhando, correndo ali pelas ruas empoeiradas de Nazaré. Ela fica lembrando daqueles pés ágeis, se locomovendo daqui para lá, de um lado para outro, e ela se lembra. Depois ela toca nas suas mãos, e também está lá as marcas dos cravos. Ela toca e se lembra quantas vezes aquelas mãos não acariciavam seu rosto, não acariciou seu rosto. Quantas vezes ela não sentiu aquelas mãos tocando e ao mesmo tempo sorrindo para ela. Eram lembranças que confortavam naquele momento de grande dor, de grande sofrimento, mas o seu filho havia preparado-a para aqueles momentos. Por isso que naquele momento, na via dolorosa, quando ela chegou e olhou Jesus Cristo carregando aquela cruz, quando ela se aproximou, foi preciso ela falar nada, nem Jesus Cristo. A comunicação foi de alma para alma. É como se ele dissesse: mãe, é preciso que isso aconteça. Pois bem, Maria também toca o seu flanco direito, onde a lança de Longinos perfurou a terceira e quarta vértebra.
Ela toca e se lembra daquele momento quando ele chegava e abraçava, ela sentiu o pulsar do seu coração. Aquele coração acelerado, apressado, enquanto ele se preparava para disseminar, para espalhar a boa nova por toda a Galileia, por Jerusalém, por toda a Judéia. Então Maria olha o corpo do seu filho e toca também no local onde os soldados colocaram aquela coroa de acácia, uma coroa bastante espinhosa. E ela toca nos seus cabelos e observa como os seus cabelos estão envolvidos pelo sangue que saiu naquele momento da coroação. Como os espinhos pontiagudos tinham penetrado profundamente na sua cabeça. Os cabelos estavam desgrenhados. E quantas vezes ela não, depois de lhe dar banho, envolvia e brincava com ele. E depois ajeitava o seu cabelo e agora estava ali. Mas ela entendia. Jesus Cristo havia preparado para todos aqueles momentos um espírito como o de Maria, com certeza sabia de tudo aquilo que ela iria passar. Todos nós que estamos aqui neste mundo sabemos disso. Antes de nós estarmos aqui nesse mundo, nessa escola abençoada, nós fizemos uma programação para estar aqui. Nós não estamos aqui sem uma programação. Nós vivemos aquilo que nós precisamos viver. Agora, nós podemos melhorar se nós utilizarmos do Evangelho que Jesus Cristo nos deixou, como amar o nosso próximo, amar a Deus e nos amar. E Ele mesmo diz que nós seremos reconhecidos por muito nos amar. Certo? Pois bem, depois que o corpo de Jesus Cristo foi colocado no sepulcro novo que José de Arimateia havia construído, havia preparado, e como Jesus Cristo foi tirado às pressas, porque o dia judaico começava às 6 horas da tarde, e Jesus Cristo foi crucificado numa sexta-feira, então foi preciso retirar às pressas, para que o seu corpo não ficasse ali no dia de sábado. E assim colocaram o corpo de Jesus Cristo sem envolver o seu corpo em óleos, como era costume se fazer. E depois rolaram a pedra, porque quando se fazia esse sepulcro, era dentro de uma rocha, dentro da rocha, que desce para caber um corpo ali dentro. E fazia uma pedra, lógico, uma pedra redonda, cilíndrica, para poder rolar a pedra e tampar ali o local. Foi assim como fizeram. E Maria foi provavelmente para a casa de Maria Marcos, João Marcos, que foi o lugar onde Jesus Cristo participou ou comeu a ceia com seus apóstolos, em Jerusalém. Então, em dado momento, Maria estava lá com os apóstolos, quando Maria Madalena chega. Maria Madalena chega e diz para os apóstolos que Jesus Cristo tinha aparecido, tinha surgido para ela. Tinha surgido para ela. E os apóstolos olharam assim para Maria e disseram: logo para ti. Eles não gostavam de Maria. Logo para ti ele iria aparecer. E Maria Madalena, com certeza deve ter ficado muito triste com aquela recepção, porque ela vinha eufórica. Eufórica. Ela pensava que simplesmente ia trazer uma notícia que iria deixar todos regozijados, alegres. Mas não, foi tratado com frieza. Aí é que surge Maria, mãe de Jesus. Abraça e diz: minha filha, eu acredito em ti, que meu filho surgiu dos mortos, que meu filho ressuscitou. Certo?
certo? Então, nesse momento, ela atende, abraça, certo? Está abraçando Maria naquele momento, dando aquele conforto. E foi naquele momento em que João e Pedro saíram para comprovar. Foram lá no sepulcro, comprovar realmente se Jesus Cristo havia surgido para Madalena. Quando eles chegaram lá, eles viram a pedra que havia sido removida. Quando eles chegaram lá dentro, olharam que tinha 2 anjos, isso o Lucas falando. Eles comprovaram que tinha 2 anjos e os anjos disseram: o que vocês procuram aqui? Ele mesmo nos disse que no terceiro dia iria ressuscitar. No terceiro dia iria ressuscitar. Bom, eles comprovaram assim, mas só que eu não vou entrar em detalhe na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Eu não vou entrar nesses detalhes da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é um tema meio profundo e vamos deixar como está nos evangelhos. Pois bem, depois desse momento, Maria de Nazaré, com certeza ainda passou algum tempo ali, até que começaram as perseguições aos cristãos, certo? E com essa perseguição, João evangelista, ele foi perseguido juntamente com os outros apóstolos. E foi nesse momento em que João levou Maria para Éfeso. Levou a mãe de Jesus. Nós devemos nos lembrar do que eu falei do início, quando Jesus Cristo entregou a sua mãe aos cuidados de João. Então Maria foi com João para Éfeso. E uma coisa incrível. Em Éfeso, Maria levou a caixa de ferramenta que José, o seu marido, utilizava na carpintaria. Todos nós sabemos que o pai de Jesus Cristo, o pai fisiológico, era José, e ele era um carpinteiro. E como eles eram pobres, Jesus Cristo também aprendeu a arte da carpintaria. Então Maria, levou para Éfeso essas ferramentas. Por quê? Eram as lembranças que ela tinha de todos aqueles momentos maravilhosos, em que eles viveram. Foram 33 anos, na verdade 37, porque há uma discordância do nascimento de Jesus Cristo entre a data certa, né? Certo? Pois bem, então ali em Éfeso, Maria costumava receber as mães que haviam perdido seus filhos. E quantas mães ela não recebeu ali em Éfeso, numa casa simples de João. E quantas mães chegavam e contavam toda a história de dores e de sofrimentos. E Maria olhava para elas, aquelas mães, que haviam perdido seus filhos como ela também. E ela procurava consolá-las ali, através da sua doçura, do seu amor, daquele coração puro. Vocês já imaginaram estar do lado de Maria, recebendo essas suas emanações de amor, as energias dela, as energias da sua alma? Vocês já imaginaram como essas mães não precisavam ouvir o que Maria tinha para dizer? Somente as suas energias untavam as feridas,
sanguinolentas, pela violência que ainda impera no mundo. Mas uma mãe chegou para Maria e disse: minha mãe, meu filho também morreu, crucificado como o teu. E eu não consigo esquecer de forma alguma meu filho, porque ele foi crucificado injustamente como o teu. Eu ainda hoje sinto, minha mãe, os cravos que pregaram as mãos e os pés do meu filho, nas minhas mãos e nos meus pés. À noite, minha mãe, eu não consigo dormir. Não consigo dormir porque eu sei que meu filho sofreu muito ali naquela cruz. Eu vi, minha mãe, ele gemer, tentando resistir, olhava para mim com aquele olhar piedoso, muito piedoso. Minha mãe, me ajuda a me libertar desses cravos. Me ajuda, minha mãe, a libertar meu filho, porque eu sei que através dos meus pensamentos, dessas minhas dores, ele, com certeza, ele está preocupado comigo, pelo que eu estou vivendo. E Maria toma as suas mãos e diz para aquela mãe angustiada que ali estava à sua frente: minha filha, da mesma forma que meu filho morreu na cruz, o teu também, assim como tu me revelaste agora. Mas tenha, minha filha, a certeza de que as injustiças desse mundo não acontecem quando o Filho de Deus deixa essa escola. Com certeza, minha filha, teu filho está liberto de todas essas dores, minha filha. E tu também deves te libertar dessas dores. Como mãe, eu sinto a tua dor também. Mas é necessário que nós nos libertemos, para que nós possamos nos libertar os nossos filhos também. A mãe, em lágrimas copiosas, com as mãos trêmulas segurando as mãos de Maria, sente o afago, sente aquelas energias da mãe de Jesus, libertando aquela mãe dos cravos pontiagudos que penetraram as mãos e os pés do seu filho amado, do seu filho querido. E Maria depois chega e diz: minha filha, vai em frente, siga, minha filha, que com certeza não vai te faltar amparo, não vai te faltar energias de amor e misericórdia que o nosso Pai Criador envolve a cada um dos seus filhos. Ele sabe, minha filha, do que você está vivendo nesse momento. E depois de abraçá-la, ela deixa ali a mãe de Jesus Cristo, enxugando as lágrimas, mas com certeza o seu coração estava renovado diante daquela conversa, daquele diálogo profundo que ela tivera com Maria de Nazaré. Então, meus filhos, meus irmãos, nós podemos assim analisar um espírito desse puro aqui neste mundo, vivendo as injustiças que as mulheres viviam naquela época, sendo discriminada pelos homens, sendo escravizadas pelos homens. Como Maria,
em pleno século XXI, esse século que nós estamos vivendo, como ela caminha ao lado do seu filho. Ela continua a caminhar do lado do seu filho. Ela não foi esquecida. Não foi esquecida. Ela é tão lembrada como Jesus Cristo. Quando se lembra de Maria, se lembra de Jesus. Quando se lembra de Jesus, se lembra de Maria. Os dois estão juntos. Porque são dois espíritos que ainda nos confortam. Jesus Cristo, mesmo sendo bom pastor, diz que não vai abandonar as suas ovelhas. E Maria? Maria, que com certeza sente as mães recebendo seus filhos nesse século XXI que nós estamos vivendo. Quantas mães não recebem seus filhos vítimas da violência em seus braços, mortos? Não pensaram nos seus sonhos, no sonho dessa mãe que recebe o seu filho em seus braços, mortos. Quantos sonhos elas não tinham? Como elas esperavam caminhar com esses filhos? Quantos planos? E a violência do homem. A violência do homem que resiste ao perdão, ao amor, à caridade, à simplicidade. E é por isso, meus irmãos, que nós sofremos. É por isso que nós sofremos, porque nós não queremos ou estamos adiando usar essas ferramentas que Jesus Cristo deixou em nossas mãos. E nós não teremos condições de ser felizes se nós não usarmos essas ferramentas. A felicidade do mundo não é igual à felicidade que Jesus Cristo veio nos oferecer. A paz que o mundo dá é diferente da paz que Jesus Cristo veio nos oferecer quando ele disse: minha paz vos deixo, minha paz vos dou, não vou lhe dou como o mundo dá. E nós procuramos a paz do mundo, alicerçada nas coisas materiais. E como nós não somos desse mundo, como diz Paulo de Tarso, nós não vamos levar nada. Quantos não se angustiam quando chegam na terceira idade, porque vão vendo que esses bens materiais realmente não nos pertencem. É apenas um empréstimo. E Jesus Cristo deixou tão bem colocado na parábola dos talentos. Nós vamos ser cobrados por esses talentos que nós recebemos, cada um na sua capacidade. Cada um na sua capacidade. Entenderam? É por isso que Jesus Cristo colocou: um recebe 5 talentos, um recebeu 3 talentos e o outro 1 talento só. A capacidade de cada um. Deus não vai colocar fardos pesados em ombro leve, assim como disse Jesus Cristo. Só coloca aquilo que a gente pode suportar. Não é isso mesmo? Ou então nós precisamos estar confiantes, porque o Filho de Maria, de Nazaré, nos deixou um caminho que nós vamos trilhar hoje, amanhã ou depois. Porque ele foi muito claro quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Tudo que nós precisamos para vivermos em paz, para vivermos felizes. Pois bem, Maria, em Éfeso, ela recebia a visita de Paulo de Tarso, aquele grande perseguidor dos cristãos. Antes, Saulo. Antes da estrada de Damasco, Saulo. Depois da estrada de Damasco, Paulo. Então ele costumava ir a Éfeso e conversava com Maria. Para vocês verem, né? Perseguidor dos cristãos, odiava Jesus Cristo. Até aquele momento, quando ele encontrou Jesus Cristo na estrada de Damasco. Então ele ficava maravilhado com o que Maria falava. E Paulo anotava. Naquele tempo,
Não tinha esses caderninhos bonitos que tem hoje, não, com canetazinha bonita, de todas as cores, não. Se escrevia num pergaminho, que era um couro de bode, que botava para secar e depois escrevia. Certo? Então, Maria passava para Paulo esses detalhes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E como Lucas era discípulo de Paulo, e Paulo, de posse dessas informações, quando ele estava preso em Roma, e sabendo que não seria liberto, ele entregou esses escritos a Lucas. Por isso é que dos 4 evangelhos, quem coloca mais minuciosamente é Lucas, porque pegou dos escritos de Paulo, porque na verdade quem iria escrever essa parte do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo seria Paulo, mas Paulo foi degolado, decapitado pelos guardas romanos, e ele entregou para Lucas essa tarefa de relatar toda a natividade, coisa que os outros apóstolos não fizeram, desde aquele momento em que o anjo Gabriel surgiu para Maria. Uma imagem belíssima, se nós fecharmos os nossos olhos, mais ou menos assim, 6 horas, por isso que tem o momento 6 horas, a gente vai fazer as nossas orações, a hora de Maria, não é por acaso, não. Foi naquela hora mesmo que o anjo Gabriel chegou para Maria. E ela estava nas suas orações. Ela estava apoiada numa banquetazinha. E quando ela nota e vê que um clarão inunda a sala onde ela estava. A sala onde ela estava. E ela pensa consigo mesma, mas eu fechei a porta. E esse clarão todo, e mesmo não é mais tarde, nós já estamos entrando na noite. E quando ela olha para trás, ela se depara com o anjo Gabriel, com as asas abertas, asas luminescentes, e anuncia para ela que ela seria a mãe do Redentor, do Messias. Maria ainda chega e diz, mas como eu não conheço nenhum varão? E o anjo Gabriel diz para ela, olha, o que vai ser gerado do seu ventre é coisa do Espírito Santo, é divino. Isso, o que está escrito no Evangelho, que nós não vamos entrar em detalhes. Nós vamos trazer essa palestra de Maria de Nazaré, focando mais essa sua angelitude, esses momentos maravilhosos que ela nos deixou. E quantos não são devotos de Maria? Quantos hoje à noite, antes de dormir, vão olhar para aquela imagem de Maria no seu quarto? E olhe que nas casas espíritas, existe as imagens de Maria. E quantos de nós hoje, nós não vamos o quê? Olhar para aquela imagem, procurando o quê? Quando se olha para a imagem de Maria, nós estamos procurando a sintonia com Maria. A sintonia com Maria. Nós temos dificuldade ainda de estar no mundo material e não sermos espíritos ainda melhores. Nós temos dificuldade de manter essa conexão com Maria. Então nós precisamos de alguma coisa. Nós precisamos dessas imagens, certo? Para manter esse foco, manter essa aproximação com Maria. É aquela coisa que nós sabemos também. Tem muita gente que diz o seguinte, olha, se eu não acender uma vela, minha prece não será ouvida. Quer dizer, a pessoa se condicionou àquela vela, acender uma vela. Mas tudo bem, nós respeitamos. Mas me diga uma coisa, se a pessoa estiver para fazer uma prece, se perder e não tiver uma vela, aí a prece não vai ser ouvida? Com certeza vai.
A vela, também como a imagem, ela nos dá aquela segurança de que a nossa prece está sendo ouvida. Mas que, na verdade, com o passar do tempo, nós vamos nos libertando disso. Basta a gente mentalizar com o coração. Com o coração. Mas tem que estar atento para que os lábios digam sim e o coração diga não. É importante os lábios e o coração estejam juntos nesse momento da súplica. É como Jesus Cristo disse. E quando a gente for fazer as nossas orações, nós devemos adentrar a porta da nossa casa. Na verdade, é a porta do coração. E depois começar a fazer as nossas orações. Não adianta a gente falar muito. Tem gente que acha que tem que falar muito, palavras bonitas, de efeito, aquela coisa, é que as suas orações vão ser ouvidas de forma alguma. Às vezes não precisa nem falar. Porque às vezes a gente fala, mas não tem sentimento naquilo que nós estamos falando. Então é importante que a gente tenha esse sentimento. Porque Jesus Cristo disse, não precisa falar muito não. Porque antes de você fazer a sua prece, Deus sabe o que você precisa. Agora, a prece é um ato de louvor, de agradecimento a Deus. De agradecimento a Deus. E ela é tão importante que nosso Senhor Jesus Cristo deixou o Pai Nosso, para que nós pudéssemos assim entrar em comunhão com Deus. Infelizmente, com essa pressa danada, a gente não tem tempo de fazer o Pai Nosso. E quando tem, ainda é naquela correria danada, tudo que acaba, Pai Nosso está no céu santificado. Não é assim. Não é assim. Nós precisamos nos recolher, nós precisamos estar tranquilos e depois manter essa conexão com Deus, formar esse túnel energético para que nós possamos captar de Deus toda a sua misericórdia, todo o seu amor. Jesus Cristo diz, pedi e obtereis. Tudo aquilo que a gente pede, a gente recebe. Não podemos duvidar de forma alguma. Pois bem, quando Maria estava prestes a deixar aqui ao mundo, porque todos que estamos aqui neste mundo vamos deixar o corpo físico. Todos nós. Todos nós. Vamos deixar o corpo físico. Então, naqueles momentos derradeiros de Maria, ela está ali ao lado, ou João está do lado dela. Devemos nos lembrar que quando Jesus Cristo entregou sua mãe a João, João tinha 16, 17 anos. Então, quando Maria estava deixando o corpo físico, Jesus Cristo chega ali. Não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. E Jesus Cristo recebe o Espírito da sua mãe. O Espírito luminoso. O Espírito luminoso nas suas mãos. E com certeza foi um abraço energético, porque os dois não tinham mais o corpo físico. Não tinha mais o corpo físico. Certo? Mas Maria já tinha ouvido falar dos cristãos que eram jogados às feras. Dos cristãos que eram jogados às feras. E Maria pede para Jesus Cristo, seu filho, levá-la até o Coliseu de Vespasiano, Coliseu romano. E Jesus assim a leva até onde os cristãos estavam sendo sacrificados, dando os seus testemunhos, como todos nós precisamos dar. A vida nos exige esses testemunhos. E Maria chega ali com Jesus Cristo naquele círculo romano e vê aqueles cristãos diante daquelas feras ali, aqueles leões africanos. E Maria olha para aqueles
pessoas já velhas, jovens, crianças, que estavam ali lutando contra aqueles leões em nome do seu Filho. A fé que Jesus Cristo havia ensinado, se tua fé for pelo menos tamanho do grão de mostarda, tu vai dizer para aqueles montes, transporta-te, e os montes vão se transportar. E eles estavam lhe dando os seus testemunhos, como nós também vamos dar os nossos testemunhos, ou estamos dando os nossos testemunhos aqui na terra. Devemos nos lembrar de Paulo de Tarso, quando disse, já não sou eu quem vivo, o Cristo é quem vive em mim. Depois de muitas humilhações, pedradas, chibatadas. E nós também. Pois bem, então Maria olha aquela coisa, aqueles leões sendo soltos e as crianças sendo abocanhadas pelas maníbulas. E ela sente aquela dor daqueles cristãos que estavam dando as suas vidas físicas pelo seu filho, pela mensagem, pela boa nova que ele veio nos oferecer. Mas em dado momento, Maria, através das suas energias de amor inigualável, ela começa a derramar essas suas energias ali, envolvendo os cristãos. Envolvendo os cristãos. E em dado momento, ela diz para os cristãos, meus filhos, cantem, cantem, meus filhos. E eles ouviram, sentiram as energias de Maria e começaram a cantar. E ao cantar, eles sentiram assim, eles untavam o seu corpo com essas energias e não temeram mais. Não temeram mais de forma alguma. De forma alguma. Aqueles que estavam na plateia, os romanos, começaram assim a se perguntar uns aos outros, mas como esses cristãos? Como é que eles enfrentam as feras cantando? E aquele canto, aquelas energias que saíram de dentro do seu coração começaram a incomodá-los. Mas o que é que está acontecendo? Eles vão morrer todos e eles estão cantando. Cantando justamente porque aquele que acredita em Deus, aquele que acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, que sabe que nós não estamos sozinhos, nunca vamos estar, esse segue confiante. Não existe mais, existem as feras, mas não existe mais essas ações. Mas as feras hoje que nós precisamos enfrentar são as feras que nós mantemos dentro de nós. As feras do orgulho, as feras do egoísmo, da vingança, do ódio. Nós precisamos vencer essas feras. Nós precisamos enfrentar essas feras. Nós não podemos mais deixá-las dentro dos nossos corações. Nós precisamos enfrentá-las, nós precisamos nos libertar dessas feras, desse circo romano que nós mesmos construímos para nós. Nós fomos criados para viver livres. Quem nos aprisiona somos nós mesmos. Não é mais ninguém, somos nós mesmos que nos aprisionamos. Então, depois disso, Maria segue com Jesus Cristo, mas ela está presente em nossas vidas. Nós sentimos a presença de Jesus e de Maria, como eu disse do início. Onde está Maria, está Jesus. Onde está Jesus, está Maria, porque eles formam essa energia de amor que nós precisamos sentir cada vez mais dentro da nossa alma, para que nós possamos vencer todas as nossas dificuldades. Enfrentarmos na certeza de que nós vamos superar, que nós vamos vencer. Por isso, meus irmãos, é que nós precisamos ouvir a voz do nosso Mestre amado.
Ele mesmo disse que é o bom pastor, e o bom pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se extraviou. Então nós precisamos ouvir a sua voz quando ele nos diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que leve meu fardo é suave, e sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida, aquele que come do meu pão jamais terá fome, aquele que beber da minha água jamais terá sede, e aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis, batei, buscai e achareis, batei e sobre-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe, todo aquele que busca, ele encontra, todo aquele que bate à porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas suas pegadas luminosas. Então, meus irmãos, agradeço demais a presença de vocês e quero convidar para vocês que logo em seguida nós vamos só parar, né? Pra gente, porque, por exemplo, no Instagram, se a gente não fizer isso, daqui a 10 minutos, 5 minutos, eles param, né? Vamos assim dizer. Então nós vamos reiniciar para a gente fazer a nossa vibração da noite de hoje, certo? E quero agradecer, certo? A cada um que esteve aqui presente, certo? A Tati Verusca, Vanessa Barros, opa, que bom, Ana Cristina, que bom, Ana Maria, gratidão, Tupinambá, que bom, Napoleão Barros Filhos. Pois pronto, meus irmãos, nós estamos sempre juntos, confiantes nessa misericórdia de Deus, para que nós possamos seguir sempre adiante, ok? Pois eu vou finalizar, para que depois nós recomecemos assim na nossa vibração. Gratidão a cada um de vocês nesse momento de alegria, nesse momento de paz. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Graças a Deus.